Senhor, amém. Louvado seja o nome do nosso Deus nessa noite, amém. É bom estar nesse local? Você ama estar neste local? É aqui que Deus fala com você? Eu espero que nessa noite, mais uma vez, o Senhor venha falar ao teu coração, amém? Vamos abrir a palavra desse Deus maravilhoso, enquanto as crianças vão para suas salas. Nós vamos abrir a palavra de Deus, amém? Quero que você abra em 1 Coríntios capítulo 2, vamos fazer a leitura de alguns versículos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, por favor. Vamos fazer a leitura de alguns versículos. Você vai ficar um pouquinho de pé, né? Porque eu vou ler alguns versículos, mas te prometo que eu deixo você ficar até o final sentado, amém? A palavra do Senhor diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Vamos hoje estar tratando de um assunto importante, o Espírito Santo de Deus, amém? Amém. Não tem como viver sem o Espírito Santo de Deus, amém? Você concorda com o que eu falei? Amém. Você concorda? Então vamos estar lendo desde as Escrituras. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Porque Deus nos a revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual o homem entende das coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém pode compreender senão pelo Espírito? Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de que compreendamos as coisas que nos foram dadas gratuitamente pelo Senhor, pelo nosso Deus. Amém? Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, Pai eterno e glorioso, queremos te glorificar por mais uma noite maravilhosa na tua presença. Sabemos que não temos como viver sem o teu santo e glorioso Espírito. Essa é uma noite de festejar a grandeza do Espírito Santo de Deus. É um tempo de nós entendermos como é importante o Espírito Santo na nossa vida, como é necessário e como nós devemos tratá-lo bem. Você pode glorificar porque você tem um grande amigo, um grande companheiro que habita no teu coração. Você pode glorificar o Senhor porque o Senhor te deu algo maravilhoso que habita em você. Nessa noite, eu quero que você compreenda que você entrou neste local para amar o Espírito Santo de Deus, porque Ele tem cuidado, tem guardado a tua vida. Eu quero que você entenda que a palavra de Deus fala e revela que o Espírito Santo nos foi dado para nos guardar de todo mal. Você pode glorificar o Senhor. O Espírito Santo também nos deu para nos entender como nós devemos nos relacionar com o Senhor e guardar a nossa salvação. Por isso, neste momento, eu quero que você dê um glória a Deus, porque o Senhor te deu algo muito importante e você está aqui porque o Espírito de Deus te convenceu que aqui é o meu lugar, aqui é onde eu devo estar, é aqui que eu devo permanecer. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Podei-vos assentar. Querido, esse é o ponto que eu quero falar abertamente e quero falar de uma maneira especial nessa noite. E eu meditei muito, já preguei sobre o Espírito Santo, mas nessa noite eu creio que é algo diferente para nós, porque a palavra de Deus ela é confirmada a cada momento na nossa vida. Então a Bíblia diz da importância do Espírito Santo. Paulo afirma, né? Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, e até mesmo as profundezas. O Espírito de Deus é uma coisa tão grande, e o crente tem que se apoderar disso, porque nós devemos ter a consciência que o Espírito Santo está em nós, Ele vive em nós. Temos que estar com essa mente ligada, né, nessa promessa do Senhor, e a própria palavra do Senhor confirma isso. A Bíblia fala que o Espírito, Ele testifica em nós
Ele quer dizer, ele confirma que está em nós. Aonde está escrito isso? Eu quero que você hoje leia comigo, vamos tomar posse da palavra de Deus, porque a Bíblia diz isso. O homem natural não entende o que é o Espírito Santo. O homem que está fora dos princípios da palavra não entende essa linguagem. Mas nós que temos, que glorificamos ao Senhor, e Paulo fala isso, eu quero que você abra comigo em Romanos capítulo 8, versículo 16, que fala exatamente que o Espírito testifica que somos, Romanos capítulo 8, versículo 16, a Bíblia diz exatamente isso. Olha que coisa tremenda que diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Que coisa linda, irmão. O Espírito de Deus testifica no nosso. Nós temos um Espírito. As pessoas que estão aí no mundo, elas têm Espírito, elas vivem. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo vai mostrar para nós que Ele está em nós. Paulo está escrevendo isso pela experiência que ele teve. E por isso que nós temos que entender, porque muitas das vezes a gente esquece que existe uma pessoa dentro de nós que dirige a nossa vida. E a importância é de valorizar essa pessoa. Nessa noite eu quero dizer para você, é como Juliana estava falando aqui, como você já viveu experiência na tua vida, que o próprio Espírito inspira nós no momento de dificuldade. Ele é uma inspiração que nos leva até o Senhor. Você pode glorificar o Senhor? Porque de nós não alcançamos força, mas Deus, sabendo das crises que existem em nós, Ele nos entregou o Espírito Santo para que você não esteja sozinho, amém? Isso é lindo, isso é maravilhoso, porque a palavra do Senhor diz que o próprio Espírito testifica, e diz também, e confirma. O Espírito Santo diz, você está salvo. Que coisa linda, você está guardado pelo Senhor. A Bíblia também diz que Ele nos ensina a como clamar. Em nosso coração temos um desejo, porque o Espírito Santo toda hora inspirando nós a clamarmos, Paizinho do céu, papai, o Senhor sabe como eu preciso. Então existe aquela ministração dentro do nosso coração que muitas das vezes a gente não entende. Às vezes é como Paulo fala, quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque ele fala isso? Porque ele sabia que dentro dele havia uma inspiração de Deus, amém? Você pode glorificar o Senhor? É isso que nos guarda, é isso que nos dá um sustento. Ninguém aqui é melhor que ninguém, amém? Por isso que a nossa vida depende de como nós nos relacionamos com o Espírito Santo de Deus. A palavra diz que Ele também, aqui há algo importante, que Ele habita, habita. Eu fico pensando nesses dias que nós estamos vivendo, foi uma coisa que eu estava analisando, Se o Espírito habita em mim, é uma coisa muito importante, valiosa que está em mim. Mas imagine, amados, e o crente, ele tem uma responsabilidade, porque Deus, Ele diz através da sua palavra, e aqui eu quero que você tenha a responsabilidade para a sua vida. Aqui nós temos que entender que a Bíblia está dizendo, o Espírito de Deus, Ele habita em nós. O salmista diz que Ele nos, o Senhor nos fortalece porque há uma inspiração de Deus em nós. Você está aqui hoje nesse local porque o Espírito de Deus tem fortalecido a tua vida, Ele tem nos guiado a não inclinarmos para a nossa carne. O nosso adversário terrível, e eu tenho dito que o homem sem o Espírito Santo de Deus, ele é nada, amém? Porque ele não consegue ser vencedor. Mas Paulo fala assim, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo revelava para ele, que a condição dele estava atrelada ao Espírito Santo de Deus. Precisamos entender claramente isso, que aí nós podemos vencer, a nossa carne, porque aí nós, como Paulo diz, andai no Espírito e cumprir, e cumprir com todo fruto do Espírito. Andai no Espírito e não cumprir com o desejo da carne.
Andar no Espírito e produzir frutos. Aí vem uma questão que muitas das pessoas não entendem, que o próprio Deus, né, quando Jesus ele fala assim, eu vou, mas eu não vos deixo órfão. O Consolador virá e habitará em vós, e consolará o vosso coração, Ele confortará o vosso coração, o Espírito de Deus. Então a Bíblia fala que nós estamos hoje, podemos andar graças ao Espírito. Mas a minha preocupação quando eu estava meditando nesse texto, né, se o Espírito nos fortalece, qual é a nossa inspiração nisso, amado? Qual é a nossa inspiração? Você tem medo de perder o Espírito Santo? Nós temos medo, nós temos esse receio de sabermos que temos um amigo e podemos perdê-lo. Será que nós podemos perder um amigo? Será que nós podemos complicar nossa vida? A Bíblia fala, né, que o Espírito Santo, né, como diz aqui, o mundo não entende, rejeita as coisas de Deus. Mas nós que estamos aqui entendemos claramente. Se você está aqui, por que você escolheu estar aqui hoje? Porque você entende que a igreja é algo que te ajuda. Você entende que para ter uma linguagem do bem, como muitas pessoas falam, eu sou do bem. Como podemos ser do bem se nós não estivermos ligados no Senhor? O Senhor é a fonte do bem. O Senhor é a fonte da realização, da bondade, da paciência. E o próprio Deus, ele fala que o homem não tem condição. Depois da queda, o homem perdeu e Deus teve que novamente trazer uma resposta para o homem. E a Bíblia fala que Deus trouxe a resposta falando assim, eu vou habitar no coração do homem. E agora é uma responsabilidade. Você sabia que quando nós cometemos qualquer coisa, a primeira pessoa a saber é o Espírito Santo de Deus? O irmão falou aqui de manhã que Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas e já pôs no nosso coração. E quando nós enganamos alguém, nós já estamos enganando o Espírito Santo de Deus. Quando nós mentimos, nós já estamos mentindo para o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa, porque a primeira pessoa que está em nós é que vai ser atingida. E nós precisamos entender isso e ter uma responsabilidade, porque a Bíblia fala, né, que o mundo traz o sofrimento. Amém? O mundo traz ou não sofrimento? Amém. Sim. Se a Bíblia fala que o mundo traz angústia, opressão, a palavra de Deus revela, o Espírito de Deus revela isso. E a própria palavra diz que o próprio Jesus diz que, né, ele veio para aliviar esse fardo pesado que o homem carrega. E hoje você escolheu, quando você, como o irmão falou, quando nós adentramos aquela porta, cai-se muita coisa de ruim da nossa vida. Quando você entra por aquela porta, quando você vem e resolve estar neste local, muita coisa de boa acontece na tua vida. Muita coisa boa acontece no teu coração. Muita coisa especial acontece na tua vida pessoal, particular, financeira. Muita coisa maravilhosa acontece porque há uma realização de Deus dentro de você. É interessante isso, porque Deus resolveu habitar no nosso coração, no nosso sentimento. E um dos problemas maiores que o ser humano atravessa hoje é a falta de identidade. O homem não está conseguindo encontrar a paz. As pessoas que não têm a inspiração de Deus, e eu posso dizer, estão à base de remédios, estão à base de todo subterfúgio, a palavra do Senhor diz. Por quê? Porque a opressão, a dor deste mundo, né? As pessoas que são deixadas, elas estão sofrendo e elas não têm amparo. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor é o nosso amparo, amém? Quando você olha para as Escrituras e diz, eu cuidarei de você. É interessante a gente olhar para as Escrituras e ver como é importante ver a proposta que Deus fez para nós de enviar o Consolador. A palavra Consolador é conforto para nós. E nós às vezes esquecemos, eu fico preocupado comigo mesmo, eu estou falando. Muitas das vezes eu esqueço que tem uma pessoa que está em mim. Eu esqueço que eu sou um crente, mas eu tenho que ter respeito pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho que amá-lo. A Bíblia fala que ele, né, a terceira pessoa, mas os três são um, é uma coisa só. E a Bíblia fala que ele é Senhor da minha vida, amém? Glorificado, porque a Bíblia fala que Deus nos deu o teu Espírito para nos selar. Agora você não é propriedade mais deste mundo, você é propriedade do Senhor, amém?
Você pertence ao Senhor. Isso é bom, é uma confirmação que nos garante uma posição de alegria no Senhor, amém? A palavra diz isso. Então por que as pessoas hoje rejeitam essa proposta? Querido, não há mal nenhum de nós virmos até a igreja. Aliás, cada um de nós, deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Cada um de nós temos problemas diferentes. E o Espírito de Deus diz que Ele sonda cada coração para poder organizar a vida de cada um, amém? Você pode glorificar? Amém. Deus sabe, quando você entra nessa porta, Deus já sabe da tua necessidade. Ele já sabe o que, e Ele escolhe uma maneira de falar com você. Quando você entra na presença de Deus, Deus já está falando com você. Neste momento Deus está falando. Neste momento Deus já está suprindo alguma coisa que está faltando para ti. Neste momento, porque nós sofremos ataques na nossa vida. Que falo? Ataque emocional. Muitas das vezes a gente está com medo de viver, medo das respostas, medo do que vai acontecer. Mas quando nós nos rendemos para o Senhor, a nossa vida muda. Por quê? A Bíblia diz algo interessante. Você não precisa abrir, lá está em João capítulo 16, versículo 3. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque falará não de si mesmo, mas dirá tudo que tiver que ouvir e vos anunciará o que há de vir. A palavra do Senhor diz: quando vier Ele, veio o Espírito da verdade. O que conduz o homem a uma felicidade, o que conduz o homem verdadeiramente a ter uma vida valiosa, é porque o homem que está inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vive uma verdade. Ele quer uma verdade para a vida dele. Ele quer algo real para a vida dele. E é a busca de todo homem. Se você perguntar para qualquer pessoa e perguntar para ela o que você almeja, eu quero viver uma vida de verdade. Eu não quero viver uma ilusão. Eu quero viver, e para isso que o Espírito de Deus está a serviço de organizar a vida daqueles que nem aceitam a Deus. Neste exato momento o Espírito de Deus está convencendo aqueles que estão com a vida destruída a largarem essa vida, irem até a cruz do Calvário. Você entende o que é isso? Você pode glorificar o Senhor como o Espírito de Deus trabalha. Quando alguém está no momento de querer tirar sua própria vida, o Espírito de Deus começa a trabalhar de uma maneira para chegar e conduzir aquela vida até o Senhor. Isso é a função. A Bíblia fala que Ele veio para convencer o homem do pecado. Ele é a pura verdade. E Ele habita em você. Olha que coisa bonita. Olha que coisa sobrenatural. Isso é um milagre, irmão. Isso é uma coisa maravilhosa. E eu vejo hoje que nós nos esquecemos desse privilégio, como a Bíblia diz, Porque quem pode transformar a nossa vida? A palavra transforma, mas a palavra transforma através do Espírito. Nós temos que ler, mas o Espírito que inspira. A Bíblia diz, você leu lá, que o Espírito de Deus vai até as profundezas. Quer dizer profundeza, a revelação importante para a sua vida. Só o Espírito. Quando você lê a palavra, você tem que ler a palavra inspirada. Por que o diabo quer destruir a vida espiritual de uma pessoa? Porque quando uma pessoa não está inspirada, ela está em debilidade. Paulo também fala isso no capítulo 8, que toda a inclinação para uma vida na carne, com uma inspiração na carne, é perigosa. Leva a pessoa a se voltar para tudo aquilo que é ruim. Paulo fala que nós não devemos nos deixar levar por uma inclinação voltada para a carne. Mas como ele fala isso? Porque ele fala, volte-se ao Espírito de Deus. Ele fala assim, porque o Espírito, ele fala no capítulo 8, o Espírito é vida. Porque tem crente hoje que não está entendendo, porque muitas das vezes ele está se relacionando com a carne. E a carne é um inimigo mortal do homem, porque destrói todo o sentimento. Então a Bíblia está falando que nós estamos aqui hoje, e eu posso dizer para você, eu preciso de transformação, irmão. Eu estou aqui, eu estou pregando, mas eu sei que tem muita coisa para Deus transformar na minha vida e na sua. Também não tem? Claro que tem. Nós estamos aqui por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele está trabalhando na nossa vida. Neste exato momento que você está sentado, Ele rastreia, às vezes, se nós temos sentimento de amargura no nosso coração, se nós não liberamos perdão para as pessoas. Estou dizendo porque todo mundo passa por isso.
Todo mundo que foi ferido, todo mundo que foi machucado, às vezes não sabe liberar uma palavra de amor. Não é porque não quer, é porque foi tão ferido que a amargura tomou conta e um sentimento ruim, Paulo fala isso, um sentimento ruim começa a dominar o coração. E todo sentimento ruim, quando começa a dominar o coração de um homem, a Bíblia fala que ele se fecha para o Senhor. E ele acaba ele mesmo sofrendo. A primeira paga de quem tem amargura no coração é para ele mesmo. O sofrimento vem para ele mesmo. Ele não quer sofrer, ele não quer fazer aquilo, ele não quer, né, mas algo que aconteceu. E aí o Espírito Santo de Deus vai lá bem aonde a pessoa está com um problema e fala assim: me entrega isso, deixa disso, e porque eu posso cuidar da sua vida. E muitas das vezes, né, nós resistimos a um tratamento do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a amargura às vezes é um sentimento que fica ali querendo enraizar em nós. Mas quando nós entendemos, como nós estamos pregando aqui, que a palavra de Deus liberta, amém? Amém. A palavra do Senhor, através do Espírito Santo, nos dá liberdade para conhecer o que é melhor para a nossa vida. Aí o Espírito Santo transforma. Nesse exato momento, você não precisa, eu preciso de um toque numa área. Não precisamos aqui falar de áreas, não precisamos falar do que passou na nossa vida, mas precisamos dizer: Espírito Santo, trabalha em mim, trabalha no meu coração, trabalha nas minhas debilidades, trabalha em mim, porque eu preciso ser restaurado, amém? Você não precisa ser, eu preciso ser renovado. E aí o Espírito Santo trabalha, e aí você começa a entender o que acontece dentro de você, você começa a entender o que acontece dentro do seu coração, e aí o Espírito Santo vai transformando. Como é isso, pastor? É isso, né? É isso que precisamos entender. É o receber de Deus. Muitas das vezes nós gostamos de receber. Precisamos receber uma boa paga no final da semana. Precisamos receber um bom tratamento. É claro que precisamos receber. Queremos receber sempre o melhor dessa terra. Mas a Bíblia fala de receber do Espírito de Deus. Receber uma instrução do Espírito Santo. Receber um tratamento do Espírito Santo. Eu não estou falando aqui de lado religioso, não, meu irmão. Eu estou falando de algo espiritual, que a nossa alma precisa de toque na nossa alma, de tratamento na nossa alma. Tem muitas pessoas que estão enraizadas, né, e sofrendo sozinho, calada, a dor dela, porque às vezes ela não se abre para um tratamento. E aqui nós precisamos entender que a Bíblia fala que o Espírito quer produzir em nós, Ele quer trazer em nós aquilo que nós precisamos. Em Gálatas capítulo 5 fala de uma coisa que é tão saudável para todos nós nos dias que nós estamos vivendo. É tão saudável ter paz, amém? Amém. Mesmo que o teu corpo, como a Bíblia fala, não corresponda, às vezes porque talvez você tenha algum problema físico, mas se você tiver a paz, a Bíblia fala que a paz excede todo o entendimento. As coisas vão ultrapassar, você pode até ter um problema físico, mas quando você tem a paz de Cristo, é bem diferente. Quando nós temos um problema na nossa vida sentimental, podemos até ter um problema, mas quando nós vamos na fonte, com a alegria de Deus, me traz paz, nós podemos receber paz e transmitir paz, e organizar nossa vida. A Bíblia está falando de frutos do Espírito Santo, como é importante a nossa fonte deixar que o Espírito regue o nosso coração. Quando nós cantamos louvor, nós precisamos nos entregar. Uma das coisas que um dos mártires da palavra de Deus, né, que foi Estevão, que foi um dos apóstolos, ele, quando foi apedrejado, ele estava ali pregando nos seus últimos momentos. Ele fala assim, que o povo era de uma dura servir, resistiam ao Espírito Santo de Deus, resistiam a trabalhar. Sabe o que eu fico pensando? Que às vezes nós carregamos, quando você entra naquela porta, deixa eu falar aqui, esquece religião, esquece pastor Evaldo, eu não conheço, nem quero me aprofundar em problema de ninguém, não, essa é a minha função. Quero ir para minha casa e carregar a minha luta, amém? Você carrega a sua e administra a sua. Às vezes eu tenho que entrar e dar uma palavra,
pastoral, mas quem vai resolver o problema é você. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso é que muitas das vezes a gente não entende que nós não precisamos deixar o nosso coração endurecido, achando que alguém vai saber da nossa vida, que alguém vai querer ainda mais pisar em nós. Não! Isso é uma armadilha que o diabo faz para nos trancar e não deixar ser vulnerável ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que quando Estevão estava pregando, ele falou assim: esses que têm um coração duro, eles resistem à voz de Deus. Aqueles que apedrejaram Paulo, porque Estevão, ele fala assim: esses aí resistem. E muitas das vezes a gente resiste a um tratamento lindo de Deus, a algo maravilhoso do Senhor, a algo importante para as nossas vidas, amém? A palavra do Senhor diz isso, receber. E neste exato momento, a gente recebe de Deus presentes. Eu me lembro, na minha conversão, quando o Espírito de Deus me tocou, eu chorava muito. Chorava demais. A sensibilidade, né, para as coisas de Deus, ela é uma coisa assim como um primeiro amor, né, a Bíblia fala. E a gente vai e guarda aquilo no coração, né? A gente vai, também tem aqueles momentos de dor, que também você se perde, você fecha o coração quando você é experimentado na vida e sofre às vezes um momento que você é atingido. Todo mundo que é atingido, ele se sente revoltado. E por isso que às vezes quando nós somos atingidos, primeiramente a gente tem que entender que nós precisamos estar na presença de Deus. Atingir todos nós. Sentir às vezes um sentimento de revolta é normal. Mas o que a gente não pode é conservar o nosso coração desse jeito, duro. Nós temos que entender que isso foi uma consequência, né, deste mundo que é cruel. Você é fruto, às vezes você não sabe, de uma emboscada do inimigo. Se você está triste, ninguém é culpado, é uma emboscada da vida. É uma emboscada que nos traz, às vezes, a ter sentimentos que a gente não quer produzir. E aí o que acontece, como eu e você, a gente fala: não, eu não posso ser desse jeito. Eu não posso, eu preciso de uma transformação. Eu preciso, né, de produzir esse fruto de paz, de mansidão, de pacificação. O mundo já está carregado de pessoas odiosas. O mundo já está carregado de pessoas revoltadas. O mundo já está carregado de pessoas problemáticas. Nós somos chamados para ser o socorro dessa última hora. Nós precisamos, né, trabalhar para alcançar as vidas que estão hoje se entregando a qualquer situação. Então, amado, nessa noite que nós estamos aqui diante desse amigo, esse amigo chamado Espírito Santo de Deus, né? A Bíblia nos convida a não resistir a essa ação amorosa do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes eu e você chegamos na igreja, muitas das vezes eu e você chegamos até a presença de Deus, e não precisa, né? Muitas das vezes a gente fala assim: olha, tomara que aquele irmão venha até aqui para receber o amor de Deus. É muito bom quando uma pessoa vem aqui. Aliás, é necessário aqueles que não vieram fazerem isso. É necessário, se você diz que você ama, porque eu vejo assim, muita gente fala: você ama a Deus? Eu amo. Mas quando Deus chama a gente para um compromisso, a gente: não estou preparado. Como não está preparado? Nós estamos preparados para o socorro de Deus. Estamos preparados, né, para Deus nos abençoar, mas quando Ele nos chama, e chegou a hora de nós assinarmos um compromisso com Ele, o que acontece? Eu não vou assinar esse compromisso, eu não vou assinar esse voto, eu não vou assinar esse chamado com o Espírito de Deus, eu não vou, tenho que chamar, eu tenho que estar ali ouvindo a voz do Senhor. E para isso que a Bíblia fala, eu não posso resistir a esse amor. E eu estou falando também para nós aqui que somos crentes, eu me incluo junto. Eu me incluo junto. Amar, irmã. A Bíblia fala algo interessante, né? É algo importante que a gente possa compreender nessa. Em Romanos, olha, não precisa abrir não. Romanos 5,
se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Quem está falando isso? O Espírito de Deus falando a Paulo. Nunca tornei o mal. Mas o que acontece? Estou falando para mim e para você que é crente. Por isso que eu falo assim, que nós não podemos produzir dentro do nosso coração maldade. Principalmente contra a irmandade. Principalmente contra o nosso cônjuge. Principalmente contra os nossos filhos. Nós não podemos produzir maldade. E que como vem esse sentimento? O diabo joga. Ele lança sentimentos na nossa mente e automaticamente o nosso coração cai nessa cilada. Porque se nós falarmos com o Espírito Santo de Deus, ele fala assim, não, para agora. Para, porque você é a Bíblia. O que as Escrituras diz? As Escrituras nos convoca a não devolver o mal para alguém, mas devolver o quê? O bem. A Bíblia nos chama para isso. Quando vier no nosso coração, nós temos que rejeitar esse sentimento. E aí nós vamos viver melhor. A Bíblia fala exatamente nisso. Por isso que a Bíblia fala de nós não resistimos, não ficarmos resistindo ao toque do Espírito Santo de Deus. Essa coisa maravilhosa que a Bíblia fala, né? E nós não ficamos com o nosso coração. Que a gente fica com o coração fechado? Sim. Sim. Sim, nós somos duros, irmão. Sabe quem é amável? É o Espírito de Deus. Eu e você somos duros. Nós viemos do pecado, nós temos origem do pecado. Se você perder o Espírito Santo de Deus, você volta a ser uma pessoa ruim novamente, eu e você. Você é bom, não é porque você é bom, é porque o Espírito de Deus habita no seu coração. A Bíblia diz isso. Nós temos que conservar isso porque isso é um dom que a Bíblia fala, gratuito, não foi lá que está dizendo. Esse é um dom que Deus agraciou cada coração. Você está experimentando agora, e por isso quando alguém te maltratar, devolva com amor, a Bíblia diz. Faça o treinamento, porque aí você vai entender que futuramente a pessoa pode até te deixar zangado, mas ela vai voltar em você uma hora e falar assim, você me suportou. Sabe por quê? Porque isso daí se chama Evangelho. O Evangelho é contrário, avesso a esse mundo. A Bíblia diz isso. E para isso que nós somos chamados. Para ser um diferencial nesse tempo. Para ser realmente, né, algo maravilhoso. Agora, esse versículo eu quero que você acompanhe comigo. Se a Bíblia está falando que nós podemos endurecer, será que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus? Podemos? De que forma nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus? De que forma que a Bíblia fala? De que forma que nós entristecemos? A Bíblia fala, podemos perder um grande companheiro, podemos perder a salvação, As nossas atitudes agora, a primeira pessoa que você se relaciona é com o Espírito Santo de Deus. A primeira pessoa que foi dada por Deus é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos leva à cruz, a Jesus. O Espírito Santo de Deus nos leva ao perdão, que muitas das vezes a gente não libera. O perdão é necessário, a conciliação é necessária. O Espírito de Deus nos inspira a fazer coisas realmente valiosas. Quantas das vezes eu vejo pessoas, e geralmente acontece isso, e eu estou falando, né, antes de eu ser crente, eu estou falando assim, antes de eu ser crente, ser um obreiro na casa de Deus, eu via que os homens e as mulheres também, acontecia sempre quando o relacionamento se desgastava e começava a ficar pior, uma hora, cada dia pior, o desgaste ia ficando tão forte, tão ruim, que chegava um ponto que a pessoa fala assim, chega. Aí quando aquela pessoa diz chega, a outra quer ficar. E aí a outra fala, não, agora eu não quero mais. E aí sempre acontece essa questão, né, da pessoa liberar o perdão, tentar liberar o perdão quando a coisa perde. Por que nós somos assim? Por que a gente não trabalha para a gente liberar perdão no dia a dia, como a Bíblia diz? Perdoar cada vez que a gente comete um erro. Por que a gente acumula e deixa a coisa acumular para depois desdobrar ela? Por que a gente faz isso? Por causa do nosso coração. Ele é ruim. Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos entender quem é esse amigo que está em nós. Por isso que a Bíblia fala, em Efésios capítulo 4, se você tiver, é a palavra do Senhor.
Ela é linda e maravilhosa para ser apreciada, amém? Ela é linda e maravilhosa para ser apreciada. 4:30 diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Podemos entristecer? Aí ele diz assim: toda amargura, olha aqui. Aí Paulo dizendo, aí ele põe o texto, porque o que vai entristecer o Espírito Santo de Deus? Toda amargura entristece, toda falta de perdão, toda a raiva ou ira, né, que está dizendo cólera, ou gritaria quando a gente está num momento que a gente está produzindo aquilo que a gente não deve produzir, blasfêmia, malícia, seja tirada dentre vós. A Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus falou assim: vamos tirar. Você já imaginou como o irmão estava falando de cultos na nossa casa, de celebrações de alegria? Você já imaginou como uma criança ela é linda e maravilhosa e ela é pura de coração? Você já viu como uma criança... A criança ela fica brincando, tem hora que ela dá, né? Ela chega perto do pai, dá aquele berro, aquele susto assim, dá aquela risada de ingenuidade. Existe uma pureza dentro do coração da criança. Existe um lado ingênuo, um lado puro, sincero. Tanto que Jesus fala assim: deixa vir as minhas criancinhas, porque dela há uma pureza, há uma nobreza. Elas não têm maldade. Você vê que a criança, quando você chega perto de uma criança, ela abre um sorriso facilmente. Ela tem aquele lado positivo. Agora nós, com o decorrer da vida, pelo que a gente vai passando, pelo aquilo que a gente vai sofrendo na vida, nós temos dificuldade de abrir sorriso, temos dificuldade de abrir o nosso coração para alguém, temos dificuldade de ter amigos. Estou falando aqui algo real. A Bíblia diz isso, sabe por quê? Porque a gente vai perdendo a confiança para viver. Por isso que a Bíblia fala, porque a gente produz gritaria, confusão, raiva. O mundo está cheio disso, né? Inimizades, como a Bíblia diz. E nós não queremos isso para a nossa vida. Quando você entra dentro da sua casa, quando nós entramos dentro da nossa casa, nós queremos ser aquela criança ingênua, queremos só nos deliciar com o tempo que há na nossa casa, aquele tempo de alegria. Queremos olhar para as pessoas e ter sentimento de alegria no nosso coração. Nós queremos ser só um cidadão, mas nada, irmão. Você não tem que ser um religioso, você não tem que ser nada, você tem que ser um cidadão do céu. Um cidadão do céu faz coisas boas, amém? Ele se alegra, ele festeja. Quem disse para você que crente é uma pessoa ruim, né? Que é uma pessoa que não vive? Quem disse para você que ser crente é chato? Como diz aí, tem um termo, né? Como é que é born, lá, não sei o que é. Diz que crente não sabe o que é viver. Aliás, amado, nós é que experimentamos o que é viver, porque temos alegria suficiente, porque o Espírito de Deus nunca vai nos deixar só. Aleluia. Nunca. Como estava aqui você, eu posso dizer uma coisa para você: a gente não pode perder esse amigo. Nós não podemos perder o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos perder. Uma das coisas que hoje está sendo cercado é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que é Ele que está aqui para nos guiar em toda a verdade. Então, a Bíblia fala de entristecer, e a Bíblia fala: não apagueis o Espírito Santo em vós. Nossa, isso nos traz isso está lá em 2 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. A Bíblia fala de apagar. Imagina uma pessoa que já experimentou o amor de Deus. Olha, preste atenção. O amor do Senhor. Aquele amor. Eu estava ouvindo um testemunho de um jovem que ele viveu no mundo da prostituição. Ele foi um travesti e ele estava falando da sua transformação, e ele falou exatamente. O entrevistado perguntou para ele assim: como você mudou a sua vida? Ele falou assim: olha, o dia que eu olhei no espelho e o Espírito de Deus falou assim para mim: você já não vai ser mais essa pessoa, você vai ser agora um homem. E ele falando isso para outro gay, ele falou assim: ali eu vi que
O Espírito Santo existe, ele transformou minha vida. Eu não sinto um desejo nenhum mais no meu coração. Eu não sinto mais nada em termos de questão com pessoas que eu sentia, né? Sexo com um homem, ele falava. Eu não sinto mais. Mas por quê, irmão? O mundo hoje vive controlado por espíritos malignos que governam a vida de coração de homem. O espírito maligno não só governa, como ele também está querendo rastrear aqueles que estão fracos espiritualmente, para fazer com que apague-se a luz de Deus no coração de cada vida. É triste que quando uma pessoa se rende, né, à voz do adversário, ela perde toda aquela coisa bonita que Deus colocou, tudo aquilo que Deus valorizou aquela vida. Por que eu estou pregando isso? Porque eu quero que você valorize esse amigo que está em você. Que você entenda, quando você sair daqui, você não está sozinho. Quando Ananias e Safira, né, fizeram venderam as propriedades e chegaram até a igreja, chegaram até Pedro e chegaram e mentiram. A Bíblia fala que eles mentiram ao Espírito de Deus. Ali eles caíram pelo fato de mentir ao Espírito Santo. Eles apagaram. Isso é uma coisa séria hoje que nós precisamos, né, pedir graça para Deus nos revelar. Quando Davi pecou, no Salmo 51 diz que ele fala assim: Senhor, não apagues de mim, não retires de mim teu Espírito. Não é questão de ter Bíblia, irmão. Não é questão de ter 20 anos de crente, irmão. Não é questão de usar cabelo comprido, irmão. Não é questão, né, de vir bem vestido para a igreja, irmão. Não é questão de jejuar, irmão. Não é questão de jejuar. É uma questão de entender quem é o Espírito Santo na tua vida. O que ele faz na sua vida, que a Bíblia está dizendo. É isso que precisamos entender, para não sermos roubados nesses últimos momentos da nossa vida, para a gente poder, né, ter esse conforto nas horas de dificuldade sua e minha. Você não está sozinho, que nem você falou. Quantas das vezes eu me senti, né, quando eu fiquei longe dos meus familiares, eu estava bem mais perto de Deus. Eu ouvia muito mais a voz do Senhor, sabe por quê? A necessidade de algo me confortar. Eu estava longe daqueles que eu amava, mas o Espírito de Deus estava perto de mim. E tudo que eu pedia ao Senhor, o Senhor me agraciava. É assim quando a gente está em dificuldade, quando você está longe de uma questão, mas está perto de Deus, você está perto da resposta. Você está entendendo o que é o Espírito? Por isso que essa igreja ela tem que ser espiritual. Por isso que você tem que ser espiritual. A carnalidade tem que ficar fora da nossa vida. Nós temos que viver uma vida de excelência para o Senhor. Nós temos que viver uma vida de dedicação. Já as horas estão se terminando. Para onde você vai amanhã? Mais uma semana. Mas quantas semanas mais você vai ter pela frente? Quantas semanas? Talvez mais 3, mais 1000, eu não sei. Mas se Deus nos chamar para a próxima semana, o que você vai apresentar para o Senhor? O que eu e você vamos apresentar? Pai, eu não fiz nada. Eu nem te glorifiquei essa semana. Eu nem te exaltei. Eu nem te amei. Eu nem disse, amigo Espírito Santo, como você faz falta. É isso que eu quero te dizer nessa noite, né? Não vale a pena perder esse amigo. Não vale a pena a gente ter mais compromisso, né? Por isso, amado, deixa eu explicar uma coisa para você. Você sabe por que os homens estão caindo? Porque estão mentindo para o Espírito Santo de Deus. Você sabe por que os homens, estou falando não só de pastores, mas os homens, sabe por que as pessoas estão perdendo seu casamento? Porque não dizem a verdade para suas esposas. Você sabe por quê? A primeira coisa que nós temos que fazer, como a Bíblia fala, ele é o Espírito da verdade. Não, imagine que coisa bonita se nós ouvíssemos a voz do Espírito e falar assim: amada minha, né, minha esposa, vem cá, senta comigo. Vamos agora, o nosso investimento maior, o nosso patrimônio é o nosso relacionamento. E o Espírito de Deus está falando: vamos conversar, vamos resolver, vamos nos tratar. E aí nós crescemos juntos.
Sabe, porque o maior patrimônio não é aquilo que você faz lá fora, mas é aquilo que o teu coração está fazendo com a outra pessoa. Você pode glorificar o Senhor? Amém. Sentimento é uma coisa que não se compra, amado. Não se compra. Por isso que a Bíblia é um livro que ensina o homem a caminhar, a ser feliz. Estou dizendo que você não possa ter, tenha. Se você é um homem que quer lutar e ser vencedor, faça. Mas não esqueça que tem prioridades junto com você caminhando, amém? A palavra do Senhor diz isso, né? A obra da redenção nunca parou. O Pai e o Filho estão juntos. O Espírito Santo continua insistindo numa entrega total. O Espírito Santo continua procurando coração para trabalhar. Você está aqui e quer deixar o Espírito Santo trabalhar nessa noite? Quer? É gostoso, irmão. Ministração do Espírito Santo é uma coisa que é uma coisa real, verdadeira. Quando eu fui numa reunião, eu entrei numa reunião e todo mundo falava de algo sobrenatural. E eu estava que nem como o Paulo falou aqui. Eu era um homem natural. Aí todo mundo falava, não, hoje vai ser um dia maravilhoso. Eu falei, esses caras estão enxergando, não estou enxergando nada. Sabe quando você entra numa reunião, e eu era um incrédulo, fui para uma reunião de homens, e ali estava um incrédulo. E os caras falaram assim, no meio da fila, Deus está falando que hoje vai fazer uma reviravolta aqui. Eu olhava para eles e falei assim, esse povo é esquisito. Esse povo é complicado. Era assim a minha mente. Hoje eu estou aqui vendo o que eu era. Eu era assim. Mas o que eu quero te dizer, eu posso me tornar a mesma pessoa que eu saí há tempos atrás. Eu posso cair nessa cilada. Eu entendi, vi a revelação, eu cuido dela. Devo cuidar dela. Devo cuidar daquilo que está dando certo. Devo cuidar daquilo que eu já recebi como prêmio do Senhor. O casamento, quando ele dá certo, é porque Deus está na parada, amém? Amém. Quando o homem valoriza os princípios da palavra, tudo é funcional com o Espírito de Deus. Mas quando os homens transgridem, ali que está o problema. Né? E aí, voltando ao assunto, no meio da caminhada, e eu estou ali, e os pastores começaram a falar, quem precisa de oração? Eu falei, eu preciso de oração? Suficiente. Não é assim que um homem pensa? Aí nós estamos sentados ali, isso não é para mim. Isso não é para mim. Como que isso, né, sustenta o nosso ego? Isso não é. Nós deveríamos falar assim, toda vez que haver um apelo para uma mudança, nós deveríamos falar assim, eu tenho que... Mas nós achamos, porque nós somos homens, nós temos que sustentar a nossa opinião. E você sabia que isso é resistência? Você sabia que isso daí é dificuldade? Muitas vezes eu não vou lá porque eu não preciso. E aí você não recebe uma bênção. Você não recebe uma mudança. Você não recebe uma transformação porque você fica no teu estágio, né, de achar que você está certo. E a gente não se humilha. Isso, para ter experiência com Deus, tem que se humilhar. Tem que ser humilde. Sabe qual é o problema da geração de hoje? Falta de humildade. A geração de hoje não é humilde. A geração acha que a tecnologia, a ciência é maior que o próprio Deus. O conhecimento humano é maior que o próprio Deus. E se nós não voltarmos a ser humildes e falar, Senhor, Tu és a excelência de todas as coisas. Amém? Estou terminando para você voltar para a tua casa e pensar e refletir no que eu estou dizendo essa noite. Né? A palavra do Senhor, ela nos faz modificar totalmente a nossa vida. E para você entender que a verdade que eu estou falando, e aqui vai um conselho para muitos de nós. Foi falado, acho que até de manhã nós falamos na escola bíblica dominicana. Muitas das vezes, eu e você que somos conhecedores da Bíblia, não temos paciência e nem entendimento para esperar a palavra de Deus transformar uma vida. Muitas das vezes nós não temos amor suficiente
para guardar as pessoas em oração até ela alcançar a bênção da transformação. Amém? Amém. Nós não temos paciência, nós queremos que as coisas ocorram do jeito que a gente pensa. Mas, para a gente entender que a obra não está nas nossas mãos, amém? Eu sei que você entende isso. A obra não está na nossa mão, amém? Não está. A obra está na mão de quem? Do Espírito Santo de Deus. Paulo, quando estava pregando a uma mulher, e a mulher estava ouvindo, e a Bíblia fala que o Espírito do Senhor ministrou o coração dela. Não foi Paulo, um grande pregador, um grande ensinador da palavra, um grande homem que recebeu várias revelações. Ele fala em Atos que o Senhor é que convenceu ela. E por isso que eu quero que você entenda, por mais que nós tenhamos as Escrituras, quem faz a obra não é nós. Vamos ver isso para que você possa ter uma certeza de que o amigo é que traz o entendimento. Atos capítulo 16 diz exatamente isso. Eu quero que você compartilhe comigo. Olha o que a palavra do Senhor diz. Paulo 16:14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia ao Senhor, nos ouvia. E o Senhor, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Olha que coisa linda. O Senhor, não foi Paulo. O Senhor abriu o coração. Então quando a gente for falar com alguém, peça para o Senhor abrir o coração daquela pessoa, amado. Entendeu? A obra está na mão de Deus, continua na mão de Deus. O governo é do Senhor. E para que você possa entender e valorizar a tua condição, valorizar, né, essa amizade que nós temos com o Senhor. E estou terminando. Não vamos mais insistir. Eu sei que todos nós aqui, não estou aqui, amado, preste atenção no que eu vou dizer. Eu, como pregador, já vi outros pregadores dizer. No intervalo que eu estou pregando aqui, até chegar em cada irmão, o diabo ele vai distorcer para que você receba de uma forma totalmente contrária. O Espírito de Deus, ele vai conduzir a palavra para transformar. Então vai depender, muitas das vezes, de você falar assim: Espírito do Senhor, trabalha no meu coração. Eu não quero resistir. Eu não quero me prejudicar mais. Porque muitas das vezes, os homens que estão aqui, ou as mulheres que estão ministrando, até o grupo de louvor, eles têm uma luta grande. Né? Um dirigente de abertura de culto, ele quer abrir o culto, ele quer falar algo de Deus para cada irmão. E muitas das vezes, os irmãos estão com o coração ferido. E a intenção de quem está aqui, preste atenção no que eu vou falar, é ajudar. Mas o diabo, o que ele faz? Quando sai daqui para ir, ele tenta dizer que nós estamos te acusando. Então o que deve acontecer? É de ter o discernimento que tudo aquilo que Deus está falando é para minha edificação. E não é para minha particularidade. Por que isso? Porque o Espírito de Deus, ele sonda os nossos corações. Isso acontece. Isso, um pastor fez uma pesquisa dentro de uma igreja, e a questão que aparecia é que mesmo a interferência que havia com um, havia com o outro. O diabo estava trafegando e falando a mesma coisa para um e para outro. O que quer dizer isso, amado? A palavra do Senhor, ela é uma palavra que traz consolo. Então o que acontece no nosso coração? Deixa eu explicar uma coisa para você. Desconecta. Não precisa você nem pensar. Fala assim: olha, eu não desejo nada de mal para ninguém. Primeira coisa que você tem que orar. A primeira coisa, né, se for com o teu marido, né, se for com uma pessoa que você ama, a primeira coisa que o diabo põe, e aqui eu vou explicar por que eu estou explicando isso aqui. Deixa o Espírito Santo ministrar teu coração. Na hora de uma guerra, você tem que ser a pessoa que vai apaziguar.
Se você quer administração, muitas vezes a pessoa fala: o que é ser espiritual, pastor? Ser espiritual é você praticar a palavra com aqueles que você ama, irmão. Não é chegar na igreja e falar em línguas. Ser espiritual é ser na tua casa um bom cidadão. Uma pessoa, e a mulher, e vice-versa, e os nossos filhos criados no temor do Senhor. É isso que é ser espiritual, é isso que é regozijo, é isso que é fonte de alegria. E muitas das vezes o Espírito de Deus só está trabalhando. Agora, vamos ter consciência que todos nós precisamos de paciência. Todos nós precisamos de respeitar. Nós não temos que se intrometer na vida. Me permite o que eu estou falando hoje. Estou avançando um pouco e além do que eu estava querendo dizer, mas o Espírito de Deus está me levando. Nunca avance para prejudicar a vida de fulano, de ciclano, de terceiro. A gente tem que construir. A gente tem que amar. A gente tem que se perdoar. A gente tem que respeitar os seres humanos. A gente tem que respeitar a limitação de pessoas. Nós temos que respeitar a guerra das pessoas, os limites das pessoas, para isso. E quando a gente for chamado, a gente pede: Senhor, edifica essa vida. Nós temos que amar e orar para que as vidas cresçam, que as pessoas sejam prósperas na caminhada. Nós temos que desejar isso de todo o coração. Porque quando a gente começa a desejar a prosperidade do nosso próximo, nós estamos bem com o nosso coração, amém? Eu quero te dizer que é isso que o Espírito Santo espera de nós. Espera de nós que nós somos o doador do amor de Cristo para cada cidadão. Você é um doador. Então a palavra do Senhor, ela foi feita para isso. Então eu termino dizendo para você, né? Jesus aqui nos disse: nós não ficaríamos só. A igreja hoje está vivendo um privilégio maravilhoso. A igreja está vivendo um tempo maravilhoso. O tempo da revelação. Eu vejo assim edificações e edificações. Por mais que o diabo tenha trabalhado, a igreja está edificando algo valioso. O tesouro, o ouro profundo, né? Hoje está dentro da casa de Deus. Os valores mais importantes, eu quero dizer, você pode caminhar para qualquer lugar, mas os valores mais importantes é na presença de Deus que se conquista. E a coisa mais importante que eu quero te dizer hoje, para terminar: aqueles que hoje, talvez, esse é o meu convite para que o seu coração, talvez hoje, está em dúvida se o Espírito Santo de Deus, né? E aqui vai uma coisa de coração para cada um que está aqui. Vou falar a primeira convocação. Para aqueles que estão querendo acertar a sua vida, quer um patamar de vida diferente, quer uma sintonia diferente, quer um milagre verdadeiro do Senhor, eu gostaria de chamar você aqui na frente para me orar para você e te entregar nas mãos do Espírito Santo de Deus. E eu quero orar por você.